Bora então pra parte 2. Octavian, que participou do quarto episódio de Song Machine, Friday the 13th, ele é um rapper britânico que esteve em ascensão nos últimos anos e ele foi acusado de abuso pela ex-namorada em uma série de publicações feitas no Twitter. De acordo com a ex-namorada, ela sofreu abusos de vários tipos de Octavian, desde física e emocionais. As postagens foram publicadas acompanhadas de provas, como conversas com o rapper, vídeos e imagens dos momentos das agressões aconteciam e várias fotos do seu corpo machucado. São imagens fortes, são imagens pesadas e eu prefiro não mostrar aqui. Mas ainda está disponível na internet para quem quiser procurar. Mas para resumir, ela disse que as agressões começaram em abril de 2020, que foi a mesma época em que a colaboração com Gorillaz aconteceu, e por consequência a popularização do rapper também aconteceu nessa época. Porém, toda essa história não era pública na época. Então, novamente, Gorillaz não fez uma colaboração com um artista que estava sendo acusado desse tipo. A ex-namorada Octavian disse que fez essa postagem pois não queriam que os jovens idolatrassem um homem que, para ela, não deveria ser idolatrado. Disse que ele, inclusive, fez músicas como uma chamada My Head, entre outros projetos fazendo referência a esses abusos como uma forma de celebrar o que ele fez com a moça. Eu não entendi muito bem, mas parece que ele controlava as redes sociais dela também, então assim, impossibilitando de se comunicar, mas eu não tenho certeza se foi isso que ela quis dizer. Existem vários outros detalhes extremamente pesados que ela relata, como ele a forçando a fazer um aborto, ele tentando a silenciar com uma tentativa de comprar o silêncio com dinheiro, e outras que eu me recuso a comentar, pois é bem pesado mesmo. O Octavian se pronunciou em seu Instagram, mesmo que de uma forma confusa. Ele disse que as postagens foi uma tentativa de boicotar o lançamento do seu álbum. Disse que isso foi uma espécie de vingança, pois ele tinha terminado com ela e que o karma chegaria e que o bem iria vencer. Disse que não iria falar nada sem provas e que estava sofrendo um abuso na vida real. As suas postagens se defendendo foram um pouco confusas. Como consequência, ele foi dispensado da sua gravadora na época e deixou de ser um artista em ascensão como ele estava até o momento. O Octavian continua até hoje produzindo sons. Algumas faixas ele até consegue bater muitas visualizações, mas nada como ele poderia caso não tivesse envolvido com toda essa polêmica ou como era antes. Em 2021, saiu a notícia de que Gorillaz iria entrar na onda do momento e iria fazer uma coleção em NFT, as famosas artes criptografadas, que na época algumas custavam milhões e hoje em dia nem tanto. A treta é que nessa época algumas pessoas apontaram hipocrisia por parte da banda, onde no passado eles fizeram um álbum inteiro sobre os impactos ambientais que a Terra vinha sofrendo, e para autentificar um NFT é preciso uma grande quantidade de energia e por consequência mais CO2 no meio ambiente. Então a banda que criticava a poluição estava poluindo em prol do seu lucro. Meses depois, o Jamie Elliott se pronunciou falando que eles já não iam mais lançar uma coleção em NFT. Porém foi curioso que tinha fãs que defendiam a banda com unhas e dentes. Inclusive defendiam que eles deveriam sim fazer uma coleção, pois a banda precisava ganhar dinheiro. E criticavam quem estava apontando a hipocrisia da banda. Ou seja, teve uma treta interna dentro do grupo de fãs de Gorillaz. A Nudo na fase 1 era desenhada de uma forma bem diferente, com uma cor de pele amarelada, olhos puxados. Ela parecia estereotipada. São características asiáticas que são consideradas erradas aos olhos de muitas pessoas e achariam ofensivo hoje, e isso é completamente compreensível. Dentro das discussões na internet, as pessoas são bem divididas. Parece que é um consenso geral de que a Nudo na fase 1 não era algo malicioso e que não tinha a intenção de ser ofensivo, porém que não seria aceito hoje em dia. E que quando os personagens foram criados, eles eram para ser figuras estereotipadas do que estava fazendo sucesso na indústria da música na época, e que nem existia alguma perspectiva de sucesso da banda. Assim, eu não sou asiático, então não é o meu lugar de fala. Acho que é um assunto aberto a discussões. Eu acredito que nenhum dos personagens foram criados para ofender. O Hillard cresceu como artista e sabe o que é ofensivo e o que não é ofensivo.
Tanto que no artbook, para representar a Noodle, na idade que ela tinha naquela época, ele já não a fez com uma cor de pele mais amarelada, ele fez ela mais parecida como ela é atualmente, com olhos mais realistas. Até hoje eles nunca se pronunciaram. É óbvio, é uma discussão que eles têm conhecimento, porém já não é mais uma realidade, né? A Noodle já não é mais feita dessa forma. Mas uma coisa interessante que acontece é que toda vez que um artista faz alguma fanart da Noodle da fase 1, a comunidade sempre o alerta de como fazer a Noodle com aquelas características é de certa forma problemático. Então acho que todo mundo dentro da comunidade já está de certa forma conscientizado. Em 2015, a Adele lançou seu disco de sucesso com seu single Hello, que tem bilhões de visualizações nas plataformas digitais. É um sucesso absoluto, com certeza. Damon, após o lançamento do single de Adele, em uma entrevista revelou ter trabalhado com Adele em seu disco, mas que a cantora era insegura e que seu álbum ainda estava no meio do caminho, como se faltasse algo. E disse que o álbum era muito popular, como se fosse feito para ter sucesso, como se fosse um produto. Adele, após o lançamento do álbum, em uma entrevista disse que foi como um daqueles momentos onde dizem que é melhor não conhecer seus ídolos. Disse que era muito fã da banda Blur na sua adolescência, mas que foi uma experiência triste e que se arrepende de ter passado um tempo com Damon. Nada dava certo, nada que eles fizeram juntos encaixou no álbum, e Adele disse que Damon foi muito insensível ao falar publicamente que ela era insegura, já que a mesma se considera muito segura, e que quando estava com Damon disse que de forma íntima, né, em uma conversa privada, ela revelou que tinha alguns medos ao voltar ao palco sendo mãe, já que Damon também é pai, ela se sentiu confortável em falar isso com ele, e o Damon foi e falou publicamente sobre uma conversa íntima que eles tiveram. Após isso, o Damon falou que estava um pouco indignado com as pessoas falando que ele tinha alguma rivalidade com a Adele. Ele disse que essa rivalidade nunca aconteceu, é só coisa de internet, e que ele só deu a opinião dele sobre o álbum, que ele não entendia porque as pessoas estavam o comparando com ela. Durante um G-Beats da primeira fase, todos os personagens estão fantasiados e o Murdoch logo usa uma fantasia de Isso coloca o caráter do Murdoch em jogo, mas é óbvio que na época, além deles não se importarem muito com nada, eles queriam realmente que o personagem fosse um personagem ruim, um personagem de todo mal. Porém, com o tempo, eles criaram uma nova persona pra ele. E em algum momento eles queriam não ligar mais o Murdoch a essa figura antiga. Olá. Muito provavelmente em algum momento eu me embolei, eu gaguejei. Mas é porque eu tava muito cansado na hora que eu tava gravando isso. Cara, já é o segundo dia que eu tô fazendo isso. E é muito cansativo você pesquisar todas essas paradas e gravar e depois editar. É realmente muito cansativo, principalmente na pesquisa. Mas realmente foi muito legal fazer isso. Espero que as pessoas tenham entendido que isso aqui não é no intuito de cancelar a banda ou passar uma imagem negativa. São só curiosidades, são só entretenimento. Eu acho bem legal isso. Mas enfim, eu acho que hoje é isso. Porque, tô muito cansado já, preciso dormir.